Eles são os assassinos em série mais famosos do mundo. Foi o maior número de mortes atribuído a um único assassino em série na história norte-americana. O problema é que garotos americanos estavam matando garotas americanas. Mas o que os levou a cometer seus crimes hediondos? As vítimas haviam sido abertas e seus órgãos haviam sido removidos. Foi a natureza? O pai dela cometia abuso sexual. Ele foi o homem mais demente que conheci na vida. Ou foi algo cultivado? O pai, então, quebrou os dedos da mãe, um por um, na frente dos filhos. Dementes. Charles Starkweather, um assassino adolescente com cara de James Dean. Ele era um cara durão e bem perigoso. Um rebelde sem causa que espalhava terror em sua comunidade. Todos que tinham uma arma trataram de carregá-la. A Guarda Nacional patrulhava Lincoln esperando que ele aparecesse em algum lugar. Acompanhado da namorada Carol Fulgate, de 14 anos, ele partiu para uma viagem pelos Estados Unidos dos anos 1950, deixando em seu caminho uma trilha de mortos. Homens, mulheres e crianças. Os assassinatos foram horrivelmente brutais. Não era uma coisa do tipo, vou atirar em você e pronto. Eles abriram a porta do abrigo para tempestades. Eu olhei e vi aquelas crianças. Eu fecho os olhos e ainda as vejo. Mas esses jovens assassinos foram produtos de seu ambiente? Ou eles nasceram para matar? Era uma cidade pequena na época. Ainda havia milharais no centro, atrás das casas. Era muito pacata. As pessoas esperavam que algo acontecesse. Ficava aquela sensação de que você nunca ia sair da cidade. Lincoln, em meados dos anos 1950, era uma cidade bem policiada, muito calma, sem crimes graves. As pessoas deixavam as portas destrancadas, não como em muitas cidades grandes, mesmo naquela época. Foi nessa sociedade agrícola, temente a Deus e cumpridora das leis, que o ruivo Charles Starkweather nasceu em 1938. O terceiro de 7 meninos e uma menina. Não é um termo politicamente correto, mas eu chamaria de escória branca. Eles certamente não eram pilares da sociedade. A senhora Starkweather, a mãe dele era uma mulher muito boa e trabalhadora, que sustentava a família. Guy Starkweather trabalhava de vez em quando, mas eu acho que era ela quem mantinha a família. Eles tinham muitos filhos, e pelo que eu sei, nenhum deles arranjou qualquer encrenca. Classe trabalhadora é o melhor jeito de descrevê-los. Charles Starkweather se lembraria de sua infância como idílica. Brincava de cowboy com os irmãos, pescava com o pai e ajudava a mãe na cozinha. A família era pobre, mas não paupérrima. Eles comiam e tinham roupas. Não havia nada que indicasse que sua infância era fora do comum até que ele começou a ir à escola. Ele sofreu uma grande mudança em seu primeiro dia na escola. Ele foi terrivelmente provocado. Tinha as pernas arqueadas e foi considerado um aluno lento, um imbecil. Então a escola foi terrivelmente traumática e pode ter dado origem a uma grande mudança na vida dele.
Antes ele era um menino dócil, não violento, mas ainda pequeno, começou a se transformar num valentão que começou a espancar garotos até maiores do que ele e os enfrentava de igual para igual quando mexiam com ele. Dennis Carnop, hoje advogado, era filho do xerife de Lincoln. Ele se lembra bem do jovem Starkweather. Ele morava bem em frente à minha casa. Eles moravam num prédio em frente à delegacia onde nós morávamos também. A família era muito rude. Muito rude. Charlie Starkweather era assistente de educação física. Ele era um cara durão. Perigoso. Quer dizer, ele parecia perigoso e você sabia que ele era. E todos ficavam... Entende o que eu digo? Constantemente com medo. O que eu podia fazer? Dizer algo, fazer algo? Ele podia me atacar assim que a aula acabasse. E quando eu digo isso, não estou dizendo que eu era o escolhido. Simplesmente é o que eu e todos sentíamos em relação a ele. Era um alívio quando podíamos sair de lá. Muitos adotam a persona do jovem malvado como um meio de estabelecer um papel para si mesmos, na família e também na comunidade. Mas Starkweather levou isso a um nível totalmente diferente. Ele também exibia uma característica de muitos assassinos em série, ser capaz de imitar alguém que acham que deveriam ser. E no caso dele era James Dean. Aquela época era o máximo para os jovens. Lembro que havia uma grande influência de James Dean em Juventude Transviada. Acho que os jovens tinham muita raiva reprimida. Era um sentimento de que não havia para onde ir, que você não podia fazer nada e não tinha como escapar. Quando saiu da escola, Starkweather conseguiu um emprego de lixeiro. Foi então que conheceu Carol Ann Fogate, de 13 anos. Bob Hall frequentava a mesma escola que ela. Todos sabiam quem ela era. Estava uma série na minha frente. Era uma aluna de ginásio muito normal. Gostava de meninos. Acho que não gostava muito era da escola. Eu sei que ela disse à professora de arte, a senhora Ralston, um dia, quando você me castigar, sua bruxa velha, eu vou matar você. Mas acho que isso não era tão incomum. Não que os alunos fizessem isso sempre, mas havia muita tensão subjacente naquela época. Então poderia ter sido qualquer pessoa, não era algo específico da Carol. Para a decepção da família de Carol, ela e Charles se tornaram inseparáveis. Ela foi a primeira garota que prestou atenção nele de verdade, porque Carol tinha 13 anos quando eles se conheceram. Ele tinha 18 anos. E como acontece com muitas meninas até hoje, ela ficou muito impressionada por um cara mais velho prestar atenção nela. E ele ficou nas nuvens por aquela menina atraente prestar atenção nele. Ao que tudo indica, ela ficou atraída por seu jeito de bad boy. Sabemos que muitas mulheres gostam de bad boys porque gostam de estar com alguém que vive no limite, porque acham isso empolgante. Se você vive num lugar em que nada acontece e alguém chega e diz: deixe-me mostrar o mundo de um jeito que você nunca sonhou. É claro que se você ainda não tem uma identidade formada, você vai dizer: por que não? Mas as poucas emoções que Lincoln oferecia nos anos 1950 não bastavam para Charles Starkweather. Ele tinha ambições. A família dele era muito pobre. E quando ele começou a trabalhar como lixeiro e conheceu bairros fora de onde havia crescido, quem vivia ali e era de classe média ou classe média alta lhe parecia milionário. Ele sabia que nunca atingiria aquilo. Então o que fazer? Tornar-se um fora da lei.
antigo posto e conveniência Crest. No final de novembro de 1957, Starkweather visitou o posto e conveniência Crest, perto da casa de Carol, esperando comprar para ela um presente de Natal. O jovem atendente Robert Covert era novo no trabalho. Charlie queria comprar um brinquedinho para Carol, mas não tinha dinheiro e perguntou: posso levar e pagar depois? Mas o sujeito não deixou e ficou muito furioso. Nas primeiras horas do dia 1º de dezembro de 1957, Charles Starkweather começou a sondar o posto de gasolina. Depois de visitar a loja 2 vezes com o pretexto de comprar cigarros e chicletes, ele parou na estrada, cobriu o rosto com um lenço e rendeu o único atendente com uma espingarda. Era Robert Covert, casado, 21 anos, e a jovem esposa que estava grávida estava em casa. Ele queria levar todo o dinheiro que estava no cofre, mas eles não conseguiram abrir o cofre e ele teve que se contentar com $100 que estavam no caixa. Charles Starkweather forçou Covert a entrar no seu carro e a se sentar no banco do motorista. Ele levou o atendente do posto Robert Covert até uma estrada de terra. Atirou na cabeça dele com uma espingarda. Estourou seus miolos. Muitas pessoas cometem um assassinato e param. O crime como resultado de um momento de raiva ou de vingança, ou por força de determinadas circunstâncias no momento determinado da vida da pessoa. Mas, essencialmente, a grande maioria dos assassinos para após cometer o primeiro assassinato. Mas são poucas as pessoas, e Charles Starkweather é uma delas, que em vez de ficarem perturbadas, acham a experiência fascinante. Eles acham a experiência sensual. Descobrem que isso lhe dá poder e controle sobre outras pessoas. Um poder e controle que sentem que lhes foi negado em outros aspectos de suas vidas. Charles Starkweather matou pela primeira vez. Não seria a última. Dezembro de 1957. Charles Starkweather roubou o posto de gasolina Crest, em Lincoln, Nebraska. Depois levou o atendente Robert Covert a uma estrada deserta e o executou. Atirou na cabeça dele com uma espingarda. Estourou seus miolos. Charles Starkweather jogou a arma do crime no rio e alterou a aparência do seu carro para evitar a identificação, enquanto a polícia buscava em vão o misterioso assassino. O repórter Dill Harding seguia o caso de perto. Nunca suspeitaram de Charlie ou o interrogaram. Algumas pessoas passaram pelo detector de mentiras, outros foram interrogados, mas por algum motivo ele não foi ouvido. Não sei como ele escapou, mas ele escapou. Durante quase 2 meses, Charles Starkweather não teve problemas. Aproveitou os $100 do roubo com a namorada Carol Fugate, então com 14 anos. Mas então, ele atacou novamente. E depois disso, o assalto ao posto parecia brincadeira de criança. Eu estava no 2º ano do colégio quando minha mãe foi me buscar depois do treino de basquete. E disse que 3 pessoas haviam sido mortas e achavam que tinha sido Charlie. Avenida Belmont, Lincoln, local da antiga casa dos Fugate. Em 21 de janeiro de 1958, Charles Starkweather entrou na casa de Carol Fugate, onde ela morava com a mãe, Velda Barlett, seu padrasto Marion Barlett e sua meia-irmã de 2 anos, Betty Jean. Depois de uma discussão, Charles Starkweather atirou na cabeça de Marion Barlett.
Depois que ele matou o Sr. Bartlett, a Sra. Bartlett começou a gritar, a irmãzinha começou a gritar. E foi então que ele as matou. A mãe de Carol, Velda, levou um tiro no rosto. Sua meia-irmã, Betty Jean, levou uma facada no pescoço e foi espancada com a coronha de um rifle. Seu padrasto, Marion, foi baleado na cabeça e levou várias facadas no pescoço. Acho que ele começou uma discussão com o Sr. Bartlett por causa da Carol e acho que foi engrossando, mas não que ele tenha entrado lá com a ideia premeditada, eu vou acabar com eles. O corpo de Velda Bartlett foi enrolado numa manta, levado ao banheiro externo e empurrado para dentro do buraco do vaso sanitário. O corpo de Betty Jean, de 2 anos, foi colocado numa caixa de papelão e deixado no assento do vaso. E Marion Bartlett foi jogado no galinheiro. O senhor e a senhora Bartlett e Betty Jean, a meia-irmã de 2 anos e meio, foram mortos em 21 de janeiro de 1958. Carol e Charlie ficaram na casa até 27 de janeiro. Durante 6 dias, Charles e Carol viveram na casa como marido e mulher, enquanto os corpos da família dela estavam a poucos metros de distância. Os corpos não significavam nada para eles. Os corpos significavam tanto quanto a cadeira, o sofá, a mesa ou o lustre. Não tinham significado emocional. Ficar com cadáveres para nós é um pensamento terrível, mas para o assassino em série, eles são meramente objetos. Mais tarde, Karen afirmou que não estava em casa quando os assassinatos ocorreram e que Starkweather lhe disse que sua família era refém em outro lugar. No entanto, Charles declarou que Carol desempenhou um papel ativo, especialmente no espancamento da meia-irmã. No caso de alguns assassinos em série, o assassino passa a agir conforme o que a biopsicologia chama de transtorno psiquiátrico induzido ou folie à deux, literalmente uma loucura vivida a 2. O que isso faz é imediatamente criar uma lealdade entre os 2 protagonistas, por meio da qual um normaliza o comportamento do outro. Sua visão do mundo se torna uma coisa permissível e aceitável para eles. E a visão do mundo de todos os demais se torna algo que se deve ser destruído. Durante a semana que passaram na casa de Carol, visitas eram afastadas por ela com a desculpa de que a família estava doente. Carol era prisioneira ou cúmplice de Starkweather? Acho muito difícil acreditar que Carol não sabia o que acontecia e que ele não era o seu parceiro no crime. Não acho que fosse mantida como refém. Se ela fosse mesmo prisioneira, devia haver uma maneira, se ela tivesse um pouco de cérebro, de conseguir fugir. Era a cidade dela, ela conhecia as pessoas, sabia como fugir. Foi a Carol quem precipitou os assassinatos? Acho que isso é uma coisa que as pessoas não consideraram. Ela pode ter sido a força motriz por trás do assassinato de sua família, porque ela estava distante deles por causa do Charlie. Depois de não serem recebidos por 6 dias seguidos, amigos e parentes começaram a suspeitar de algo. Um dos parentes, talvez a avó dela, foi até casa, não pôde entrar e disse que ia chamar a polícia, porque ela queria entrar naquela casa. E acho que eles pensaram, opa, a polícia pode vir dessa vez e causar problemas. Então, é melhor a gente sair daqui. Charles e Carol pegaram algumas roupas, entraram no carro dele e saíram da cidade. Os corpos foram descobertos numa noite de segunda-feira e os assassinatos foram divulgados no noticiário das 10 da mesma noite. 3 assassinatos era uma coisa de outro mundo em Lincoln, Nebraska, naquela época. A mãe dela e a meia-irmã de 3 anos, quero dizer, aquilo foi muito chocante.
povo de Lincoln estava assombrado, mas ninguém imaginava que o assassinato triplo era apenas o começo. Bennett, Nebraska, 30 quilômetros de Lincoln. Todos os assassinos em série estão numa jornada de descoberta. E essa jornada não é apenas uma jornada no tempo e no espaço, mas também uma jornada para descobrir o tipo de pessoas que eles querem ser. Em 27 de janeiro de 1958, Charles e Carol chegaram à fazenda do solteirão de 70 anos, August Meyer. Um lugar que Starkweather conhecia bem. Ele e o pai haviam caçado com o Sr. Meyer durante vários anos. Sabe, eles eram amigos e tudo mais. Ao se aproximar da propriedade, o carro de Charles atolou na estrada enlameada. Com frio e raiva, ele e Carol continuaram até a fazenda a pé. Ele disse que o Sr. Meyer apareceu na porta com uma arma, mas eu francamente duvido. Charlie o matou com uma espingarda. Era um amigo de família e ele o matou. Meyer foi baleado na parte de trás da cabeça, quase a queima-roupa. Ele arrastou o corpo até um galpão atrás da casa. E então ele e Carol entraram na casa. Charles Starkweather procurou dinheiro, roupas e armas na casa e comeu biscoito e gelatina, enquanto o corpo de August Meyer jazia no galpão ao lado. Uma vez tendo criado esse mundo paralelo, em que eles se relacionam simplesmente pensando que o tipo de comportamento que eles adotaram é normal. Uma vez que habitam esse mundo, é muito mais fácil para eles continuar se comportando segundo as normas desse mundo, que gira em torno de Charles Starkweather e Carol Fulgate. E é muito mais fácil para eles, depois que mataram 1, 2, 3 vezes, continuarem matando até que alguém os detenha. Enquanto anoitecia, Charles e Carol começaram a ficar inquietos. Naquela noite, eles decidiram ir embora e o carro de Charlie estava atolado na estradinha que ia até a fazenda. Então eles foram a pé, começaram a andar pela estrada do condado até que 2 adolescentes, Bob Jensen, de 17 anos, e Carol King, sua namorada de 16 anos, como bons samaritanos que eram, pararam e ofereceram carona. O que aconteceria depois abalaria profundamente a comunidade. Nebraska, janeiro de 1958. O jovem assassino Charles Starkweather já fez 5 vítimas. Um atendente de posto de gasolina, a mãe, o padrasto e a meia-irmã de sua namorada de 14 anos, Carol Fulgate, e o fazendeiro de 70 anos, August Meyer. Depois de deixar o corpo de Meyer num galpão, Charles e Carol começaram a deixar a fazenda a pé. Então, os jovens noivos Robert Jensen e Carol King lhes ofereceram uma carona. Sob a mira de um revólver, os jovens foram forçados a entrar no abrigo para tempestades, onde antes ficava uma escola. Eles eram realmente jovens norte-americanos típicos. Todos os adoravam. Os dois eram realmente jovens excelentes. No dia seguinte, o corpo de August Meyer foi encontrado em sua fazenda. O repórter Dill Harden estava na cena do crime quando o destino de Robert Jensen e Carol King foi descoberto. Estávamos na fazenda de Meyer quando todos corremos para o abrigo. Eles abriram a porta do abrigo para tempestades. Eu olhei e vi aquelas crianças e foi uma cena horrenda. Eu fecho os olhos e ainda as vejo. Robert Jensen havia levado 6 tiros na cabeça.
Carole King estava parcialmente nua. Ela também havia sido baleada na cabeça e seus órgãos sexuais haviam sido esfaqueados. Foi horrível. Já tinha sido ruim ver August Meyer no galpão. Ele levar um tiro de espingarda. Estava coberto de sangue, mas de algum modo foi muito pior ver aqueles adolescentes. Eles tinham 16 anos. Foram esfaqueados, houve mutilação, houve agressão sexual. Foi um negócio muito medonho. Muito medonho. Charles Starkweather depois negou ter esfaqueado Carole King. O jornalista Bill Harden estava entre os muitos que acreditaram nele. Estou convencido de que a mutilação foi feita por Carole Fulgate. Não é incomum num casal de assassinos em série. O homem é quem começa o primeiro homicídio. E ele tem um tremendo poder sobre a sua parceira. Ela não age contra sua vontade. Ela não é vítima da síndrome de Estocolmo, quando a pessoa é capturada e tem de assumir a identidade do seu algoz com o fim de sobreviver. Não é nada disso. Mas eles desenvolvem um tipo de vínculo em comum, em que ela faz essencialmente tudo o que ele lhe diz para fazer. E participa dos crimes. Com o carro de Jensen, Charles e Carole seguem para o oeste com o plano de fugir para o estado de Washington, onde Charlie tem um irmão. Mas depois de 3 horas de estrada, eles mudam de ideia, dão meia volta e retornam para Lincoln. O que aconteceria depois abalaria a cidade, o estado e finalmente o país inteiro. Eu não lembro em que série eu estava, mas estava na escola. E aí passaram pra gente um anúncio estranho de que todos tínhamos que ir para casa. Quando saímos da escola, a cena era incrível. Lembre-se que era uma cidade pacata, mas naquele momento havia um mar de carros na frente do playground. Um grande congestionamento. Pais esperando para pegar seus filhos. Antiga residência dos Ward. Por volta das 8h30 da manhã de 28 de janeiro de 1958, Charles e Carole entraram numa mansão do rico distrito do Country Club de Lincoln. Armados, eles tornaram prisioneiros os ocupantes da mansão, Clara Ward e a empregada surda Lillian Fancy. Às 6 da tarde, o marido de Clara Ward, o industrial de 47 anos, C. Lauer Ward, voltou do trabalho para casa. Na manhã seguinte, quando ele não apareceu no escritório, muitos suspeitaram. O corpo de Lauer Ward foi encontrado perto da porta da frente. Ele foi baleado nas costas e na têmpora. Clara Ward estava no piso superior, morta devido a múltiplas facadas no pescoço, peito e costas. Lillian Fancy morreu amarrada a uma cama. Foi esfaqueada várias vezes no peito e barriga e tinha cortes fundos nas mãos, braços e pernas. Os assassinatos foram horrivelmente brutais. Assim como a maioria dos assassinos em séries, eles não faziam uma coisa só. Podiam ser cortes, podiam ser facadas, não era uma coisa do tipo vou atirar em você e pronto. Era uma coisa realmente muito brutal. Após o assassinato da família Fulgate, todos em Lincoln achavam que os assassinos tinham deixado a cidade para sempre. Mas as notícias de novas mortes se espalharam, junto com o terror.
Havia pânico nas ruas. As pessoas corriam para buscar os filhos na escola. Homens patrulhavam as ruas com espingardas. Eles pensavam, oh meu Deus, eles voltaram para Lincoln. Ninguém sabia onde estavam e acho que o prefeito disse algo que teve o efeito de deixar a situação ainda mais amedrontadora. Não sabemos quantos corpos ainda encontraremos. Todos que tinham uma arma trataram de carregá-la e se prepararam para qualquer coisa. E se você tivesse mais de uma arma, você a dava para um vizinho que não tinha nenhuma arma. Algumas pessoas andavam armadas. A Guarda Nacional patrulhava Lincoln esperando que ele aparecesse em algum lugar. Na época, os Ward eram industriais proeminentes que moravam no melhor bairro da cidade. Tinham uma linda casa, empregada. Então era quase aleatório. Ninguém se sentia seguro em nenhum lugar. Nenhum lugar era seguro. Muitas vezes, as vítimas de assassinos em série são pessoas que estão à margem da sociedade. Eu falo de pessoas que são excluídas por causa de sua sexualidade, devido ao fato de venderem serviços sexuais ou por serem pessoas sem teto, por exemplo. No caso das vítimas de Starkweather e Fulgate, muitas vezes as vítimas são significativamente mais abastadas. E isso é muito incomum no fenômeno dos assassinos em série. Com as ruas tomadas pelo pânico, a polícia lançou uma intensa caçada pelos assassinos adolescentes. As pessoas estavam apavoradas. Eu lembro que meu pai e seus homens trabalharam freneticamente. Eles caçaram os criminosos por toda a parte. Bloquearam as estradas, eles emitiram um chamado. Tinham uma força policial montada porque estavam tentando cobrir todas as estradas dentro e fora da cidade. Mas Charles e Carol já estavam longe. Eles roubaram um Packard preto da família Ward e de novo seguiam rumo ao oeste. Queriam se esconder no estado de Washington. E seu reinado de terror estava longe de acabar. Final de janeiro de 1958. 10 homens, mulheres e crianças foram mortos em Lincoln, Nebraska, ou em seus arredores. O aspirante a James Dean, Charles Starkweather, de 19 anos, e sua namorada Carol Fulgate, de 14 anos, conseguiram se safar e estão seguindo para o oeste em busca de liberdade. Era tudo parte de um plano de viverem felizes para sempre como arquicriminosos que conseguiram escapar da justiça. É tão absurdo para nós imaginar um garoto de 19 anos e uma garota de 14 anos vivendo felizes para sempre depois do que fizeram. Mas os lobos frontais do cérebro adolescente ainda não estão totalmente desenvolvidos. Então não são pessoas que você deva medir com a mesma escala com que mediria um adulto. São crianças, adolescentes com pouca capacidade de pensar no futuro. Ele se moldava pelas imagens célebres dos cowboys e dos índios. E pela imagem de James Dean, o adolescente rebelde, o outsider rebelde lutando contra o mundo conhecido. Ele também se projetava na dupla Bonnie e Clyde. Ele encontrou uma identidade que adotou. Não era uma identidade verdadeira, mas ele atuava como se estivesse num filme. No dia seguinte, os adolescentes cruzaram a fronteira do estado de Wyoming, terra dos cowboys de antigamente, que Charles Starkweather amara tanto na infância. Mas, quando passaram pela cidadezinha de Douglas, eles começaram a se sentir notados. O grande Packard da família Ward chamava a atenção, e sua placa de Nebraska os entregava. Charles Starkweather decidiu que precisavam de outro carro. Ele decidiu trocar de carro e viu um carro ao lado da estrada, perto de Douglas, Wyoming. Havia um vendedor dormindo no carro. E ele o matou.
O vendedor ambulante Mary Collinson, de 37 anos, foi alvejado por 9 balas dentro de seu carro. E ele não conseguiu soltar o freio de mão. Então alguém veio e disse, está precisando de ajuda? Ele apontou a arma e respondeu, se você não conseguir soltar o freio de mão, eu mato você. Mas, bom samaritano, o geólogo de 29 anos, Joe Sprinkle, reagiu. Ele era um cara grande, robusto, que lutou com Charles Starkweather. E tirou a arma dele, caso contrário, também teria sido outra vítima. Enquanto Charles Starkweather estava desarmado, um policial de Wyoming chegou ao local. Pelo que consta, Carrie correu e disse ao policial, salve-me, eu sou refém de Charles Starkweather. Enquanto isso, Charles fugiu no Packard da família Ward e foi perseguido em alta velocidade pelo interior de Wyoming. Os policiais atiraram nele do carro em movimento. Parecia o Velho Oeste. Eles atiravam nele por trás e uma das balas atravessou o vidro do carro e acertou a orelha dele. Nesse momento, Starkweather parou imediatamente e então a polícia o prendeu sem que ele esboçasse qualquer resistência. 11 pessoas foram mortas no intervalo de 8 dias. E, finalmente, Starkweather estava preso. Apesar de Carrie afirmar ter sido uma refém inocente, ambos foram acusados de homicídio doloso. Os moradores de Lincoln, entre eles muitos adolescentes, se amontoaram para ver o então famoso jovem casal. O filho do xerife, Dennis Carnot, teve uma visão privilegiada da comoção que seu ex-colega de escola causou. Eu lembro que o julgamento, é claro, foi no tribunal, que ficava a 15 metros da delegacia onde morávamos. E que havia uma multidão imensa. E que os ânimos foram se exaltando cada vez mais. E lembro que eles posicionaram guardas armados no telhado da prisão e em outros lugares-chave. E isso foi principalmente para dar uma demonstração de força para a multidão se acalmar. Apesar de 11 mortos em seu currículo, Charles Starkweather insistia que matara em legítima defesa. Para mim, há duas coisas muito claras aqui. Primeiro, o que os criminologistas chamam de técnicas de neutralização. Em outras palavras, ele busca alguma maneira de justificar ou minimizar a gravidade de suas ações. Mas acho que também remete ao sentido de... ao mundo de fantasia que Starkweather habitava. Então é quase como um código moral perverso. É algo que ele viu nos filmes de cowboy, algo que ele leu nos quadrinhos. Foi um modo de justificar suas ações. Francamente, foi um modo de justificar o injustificável. Ninguém duvidava da culpa de Charles Starkweather, mas depois de afirmar que Fugate era inocente, ele quase imediatamente voltou atrás. A história inicial que eles tinham inventado era que ela não tinha nada a ver com aquilo, mas não durou muito. E ele disse, está bem, essa é a história verdadeira. Deu um depoimento no qual a envolveu. Passou pelo detector de mentiras, que não é aceito pelo tribunal, mas que confirmou sua versão dos fatos. A grande maioria dos repórteres que cobriu o julgamento, todos achávamos que ela era culpada. A mãe de Dennis Carnot acompanhou Carrie Fugate quando ela foi capturada. Em todas as vezes que minha mãe esteve com Carol, ela nunca disse nada sobre ser vítima, ser uma refém, de não saber nada a respeito. Era só quando ela falava com um grande público que ela contava aquelas histórias. E ela nunca contou para minha mãe nada daquilo. Isso, obviamente, afetou a opinião da minha mãe a respeito do caso. O que eu me lembro é que depois a minha mãe disse que ela era o cérebro da dupla. Depois de um julgamento de 2 meses, o júri concluiu que Charles Starkweather e Carrie Fugate eram culpados de homicídio doloso.
Charles Starkweather foi condenado à morte. Carol Fulgate, de 15 anos, à prisão perpétua. Sua atitude foi impassível. Seu rosto não mostrou expressão durante todo o julgamento. A única vez que vi alguma emoção foi quando ela chorou, quando foi considerada culpada e o jurado leu o veredito. No intervalo de menos de 2 meses, 11 pessoas inocentes foram mortas numa febre assassina que chocou os Estados Unidos. Mas Charles Starkweather e Carol Fulgate eram assassinos natos ou produto do ambiente em que cresceram? Precisa se lembrar de que eles eram adolescentes, 19 e 14 anos. Todos já fomos adolescentes um dia e todos já tivemos vontade de matar um professor, a mãe que batia em nós, o pai que nos dava pouca mesada, o irmão que roubava nossos brinquedos, etc. Todos tivemos fantasias assassinas, mas não as realizamos porque já éramos socializados o bastante para ter um mecanismo interno de culpa, de contenção, que nos faz pensar se gostaríamos de fazer tal coisa. Sim, mas seria completamente errado. Seríamos isolados, teríamos uma vida miserável. Então, o melhor é não fazer. Esse mecanismo de contenção não funciona com pessoas como Charlie e Carol. E se não tivessem sido detidos, eles teriam continuado, nada os teria contido. Eles não sentiam remorso, eles não tiveram motivo para matar. Então, eles nasceram para matar? Parece que ele sim, algo ativou isso nele na sua adolescência, quando ele adotou essa persona para tentar preencher o seu vazio interior. E ela foi junto como uma participante passiva. Acho que o que aconteceu foi que Starkweather ficou sujeito a 2 processos diferentes que o impulsionaram numa trajetória em que outras pessoas acabaram morrendo. O primeiro foi o encontro com uma parceira com quem pôde formar uma folie à deux, literalmente uma loucura vivida a 2. E essa loucura lhe permitiu normalizar um mundo em que sua violência é permissível, sua violência é aceitável, sua violência é desejável. Algumas pessoas, depois que matam pela primeira vez, se sentem deprimidas e jamais repetem a experiência. Mas algumas pessoas se tornam assassinas e continuam a matar porque acham a experiência visceral, vital, emocionante, sensual. Infelizmente foi o que ocorreu com Starkweather. A experiência de matar lhe deu um senso de identidade que não possuía e que faltava em sua vida. Charles foi executado às 9h45 em 25 de junho de 1959. Carol foi libertada em 1976 após cumprir 18 anos de prisão. Ainda se declara inocente. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.